Evangelho do Senhor, segundo escreveu Lucas, capítulo 24, a partir do verso 36 até o 49. Faço a leitura na Nova Versão Internacional da Bíblia Sagrada. Enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e lhes disse: paz seja com vocês. Eles ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Ele lhes disse: por que vocês estão perturbados? E por que se levantam dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Toquem-me e vejam. Um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não crerem ainda, tão cheios estavam de alegria e de espanto, ele lhes perguntou: vocês têm aqui algo para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado, e ele o comeu na presença deles. E disse-lhes: foi isso que eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento, para que pudessem compreender as Escrituras, e lhes disse: está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. Eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Amém. Me ajude a orar, por gentileza. Graças te damos, Senhor, nosso Deus. Obrigado por este momento precioso. Te peço que nos ajudes, ó Senhor. Ilumina o nosso entendimento, nossa mente, para compreender, receber e que dê frutos a Tua palavra em nossas vidas. Ajuda-nos, ó Pai. Ajuda-nos a sobrepor as nossas limitações. Ajuda-nos para que nada nos roube deste instante, para que nada nos tire a preciosidade da Tua palavra, e que possamos ser ensinados, edificados e curados e sarados para a glória do Senhor. Eu oro e creio de que o Senhor já está fazendo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Glória a Deus. Vejam e toquem. Sou eu mesmo. Supondo-se que hoje fosse nossa última refeição com amigos aqui na terra, o que faríamos? Quais seriam nossas palavras? Quais seriam os nossos atos? Nos últimos momentos do Senhor aqui houve dor, houve entrega, mas houve também sinalização de esperança. Esperança vinda através de promessas, como por exemplo a promessa de que a morte não o seguraria. O que de fato aconteceu. E hoje podemos representar aqui a cruz vazia, a tumba vazia. Após ressuscitar, o Senhor Jesus tem para dar paz
E um convite, como o que lemos aqui: vejam, sou eu mesmo, diz ele aos discípulos, ainda surpresos e apavorados. A última noite do Senhor aqui foi significativa. E eu gostaria de passar alguns eventos que começam na quinta-feira antes da crucificação. Na quinta-feira antes do domingo da ressurreição, um dia como hoje. Na sua última refeição com os discípulos, conhecida como a última ceia, Lucas relata a partir do capítulo 22, ele estabelece a ceia do Senhor. Mas não somente isso, aquele não era um dia apenas para estabelecer, para ordenar, para definir, aquele era um dia para dar exemplo. E o Senhor começa ao reunir-se com os seus discípulos, lavando-lhes os pés, como está representado nesta bacia aí à frente. Cinge-se de uma toalha e uma bacia e lava-lhes os pés, e depois lhes diz: vocês viram o que eu fiz? Não viram? Se eu, sendo seu mestre, lavei os pés de vocês, façam vocês também. Por quê, irmãos? Porque o discípulo, Jesus mesmo disse, não está acima do seu mestre. Naquela última noite haviam muitas surpresas. Ele diz: um de vocês vai me trair. Eles inquietam-se, perguntam-se quem seria. É apontado o traidor que sai e os deixa. Dali, depois de cantarem um hino, diz a Escritura, Jesus sai para o Monte das Oliveiras, diz Lucas, para o Getsêmani, jardim, diz Mateus. E lá ele passa horas agonizantes em vigília. Enquanto isso, os que ele escolhera, o seu time mais próximo, os seus amigos mais íntimos, dormem, apagam, e não puderam vigiar com ele, como nas palavras dele, ele disse, por uma hora que fosse. Ele agoniza, seu suor transforma-se em gotas de sangue. Lá no jardim ele é preso, é levado e passa por um primeiro julgamento diante do Sinédrio, a corte maior dos judeus. É acusado de ser um curandeiro, é acusado de alguém que estava lá para causar revolta, de ter dito que destruiria o templo, de ter dito que perdoava pecados. Ele é acusado diante de todos. Dali ele é levado diante do governador, diante de Pilatos. Pilatos não encontra nele mal nenhum, não encontra nele problema algum, e querendo livrar-se, o envia para Herodes, já que ele era da Galileia e era da jurisdição do rei Herodes. Herodes, diz a Bíblia, até alegra-se por tê-lo diante de si, porque desejava conhecê-lo, diz a Bíblia. Herodes o examina, não encontra nele problema nenhum e o devolve para Pilatos outra vez, e ele vai para um terceiro julgamento, quarto julgamento, e diante de Pilatos está para dispensá-lo, não sem açoitá-lo, e o açoite nem se parecia com isso, porque o açoite era feito assim, com cordas ou tiras de couro, e na ponta de cada uma dessas tiras eram colocados ossos, pedaços de ferro, que ao serem colocados, ao baterem no corpo daquele que estava sendo açoitado, lavravam a sua carne.
Pilatos propõe açoitá-lo, e um açoitamento era 39 mais uma chicotadas, e depois de ser açoitado deveria ser solto. Os judeus, rangendo os dentes, dizem: crucifica-o, crucifica-o. Pilatos diz: mas esse homem não fez mal nenhum, eu não encontro nenhum mal nesse homem, crucifica-o. E começaram a gritar o nome de Barrabás: solta Barrabás e crucifica Jesus. Diante da insistência do povo, Pilatos o libera para que fosse açoitado, para que fosse crucificado. Ele é levado à cruz, agoniza por algumas horas e depois entrega o seu espírito. Ao final daquela tarde, depois de ter entregue o espírito, um importante membro do Sinédrio desce de lá. José de Arimateia vai e pede a Pilatos para sepultar o corpo de Jesus. Ele o envolve em lençóis de linho novos e o coloca num sepulcro novo, com um cuidado todo especial por aquele que ali estava, com um cuidado todo especial pelo corpo do Senhor, reconhecendo de que aquele realmente era quem dizia ser. Ele o sepulta, e a Bíblia conta que de longe observavam as mulheres e alguns dos discípulos, e viram onde o corpo fora colocado. Caiu a noite da sexta-feira, o sábado foi um silêncio total, e no domingo pela manhã, Lucas vai nos dizer no capítulo 24, algumas mulheres vão ao túmulo para ungir o corpo de Jesus. Com especiarias desejavam ungí-lo. Chegando lá, o sepulcro está vazio, a tumba está vazia, e lá encontram anjos do Senhor que lhes dizem: por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Ele não está mais aí. Elas voltam imediatamente, contam aos discípulos. Lucas conta que Pedro, afoito, vai até lá, confere e vê apenas os lençóis, mas ele não estava mais lá. Ele não estava mais lá. Dali em diante, ele começa a aparecer a algumas pessoas, as mulheres. Os discípulos têm as mulheres por loucas, fora de juízo, por terem dito que a tumba estava vazia, que o sepulcro estava vazio, e que anjos anunciaram que lá ele não estava. Não creram em suas palavras. 2 deles decidem voltar para casa, decidem voltar para sua aldeia, e eles estão no caminho para Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém, desolados, desapontados, porque o sonho messiânico tinha ido por água abaixo. O sonho messiânico tinha acabado no madeiro, no Gólgota, no Calvário. Um viajante desconhecido encontra-os pelo caminho, pergunta-lhes sobre o que é que vocês discutem. Eles dizem: só você que não sabe. Estávamos falando a respeito das últimas coisas. Que coisas? Pergunta Jesus para eles. Só você, visitante em Jerusalém, não sabe o que aconteceu nos últimos dias? É sobre o Cristo, o Messias. Nós tínhamos esperança que ele resgataria Israel, só que hoje é o 3º dia e ele foi sepultado. Está bem que algumas mulheres foram ao túmulo e disseram que ele não estava lá, que não o viram, mas até aí é só o que sabemos. Aí Jesus diz: como vocês são lerdos, como vocês demoram para crer. Vocês não sabem.
Vocês não leram nas Escrituras, não viram que era necessário que tudo isso acontecesse? E a Bíblia conta que ele, começando pela lei, pelos profetas, conta e fala com eles a respeito de tudo que a Escritura dizia e diz a respeito dele mesmo. Então, eles chegam à sua aldeia, a Emaús, ele faz de conta que vai continuar o trajeto, e eles dizem: fica conosco. A conversa certamente estava boa. Vamos saber daqui a pouco que os seus corações já não batiam da mesma forma. Ele diz: já vai tarde, dizem a ele, a noite já se aproxima, então fica conosco. A Bíblia diz que ele ficou, e que ao comerem à mesa, ele tomou o pão, deu graças, e quando parte o pão, os olhos deles foram abertos, e eles percebem: é o Senhor, é o Senhor. Aí um pergunta para o outro: porventura não ardia o nosso coração enquanto ele nos falava pelo caminho? Foi tal a surpresa, foi tal aquele momento, tão sublime foi, que eles imediatamente, conta Lucas aqui no capítulo 24, fizeram de volta para Jerusalém os 11 quilômetros à noite, para reunir-se com os demais discípulos. E então nos encontramos aqui no capítulo 24 de Lucas, e no verso 36 eles encontram os demais e dizem: nós vimos o Senhor, ele partiu o pão conosco, ele esteve conosco. E os outros dizem: é verdade, ele apareceu para Simão. E então, enquanto falavam, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e lhes disse: paz seja com vocês. Aleluia. E aqui, a partir do verso 36, eu quero expor esse trecho a vocês. Em primeiro, lhes dizendo sobre a voz que acalma. João relata que era fim de tarde naquele dia, daquele primeiro dia da semana, daquele domingo, conforme João 20, a partir do verso 19. Os discípulos estavam reunidos, João coloca o detalhe, a portas trancadas. Estavam com medo dos judeus, diz o evangelista. Jesus entrou, se pôs no meio deles e diz: paz seja com vocês. O Senhor, no seu corpo ressurreto, não está mais limitado por paredes, não está mais limitado por portas trancadas, nem tampouco por distâncias. Se ele passou pela porta fechada, se a porta se abriu miraculosamente, como se abriria a porta mais tarde das grades da prisão para o apóstolo Pedro, não importa. O que importa é que ele não estava limitado, de que agora ele era diferente, estava diferente. O que importa é que agora eles ouvem: paz, shalom, paz seja com vocês. E essa paz, que paz é essa? É a paz que ele havia prometido. João capítulo 14 e o verso 3. Aliás, verso 27. João 14 e 27. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo a dá. Não se turbem os seus corações, nem tenham medo. Esse era o shalom expresso num momento de medo, num momento de temor, num momento de intranquilidade, de tumulto no coração, tumulto na cidade, não importa, mas a noção de paz completa está no ar. Eles ouvem shalom, paz concreta. Shalom reflete mais do que a nossa palavra paz. É mais do que só a palavra em português quer dizer. Shalom é mais do que ausência de conflito, é mais do que ausência de tumulto. Shalom é noção de bênção completa, é referência a um relacionamento completo com Deus.
Shalom é o que aponta Números, capítulo 6, a partir do verso 24. É bênção no sentido, significa dizer: o Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, resplandeça seu rosto sobre ti, te conceda graça, volte o seu rosto para ti e te dê paz. Shalom é isso, é quando Deus olha para mim, é quando Deus volta o seu rosto, é quando Ele concede graça, é quando inexplicavelmente eu não sei, eu não entendo, então foi graça, eu não compreendo, então foi milagre. Isso é o Shalom. Não é só quietude, não é só paz puramente, é o Shalom de Deus, e eles ouvem Shalom, paz seja com vocês. É tudo o que precisamos ouvir muitas vezes, é tudo o que o teu coração inquieto almeja ouvir muitas vezes, porque muitas vezes eu estou à procura de respostas e eu não sei. Muitas vezes está tudo bem ao meu redor, mas eu continuo inquieto. Eu preciso tanto ouvir Shalom. Shalom. É como se eles dissessem: não tenha medo, não tenha medo. Shalom. A voz que acalma estava entre eles. Em segundo, ouçam, vejam e toquem. Verso 37, eles ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Ele lhes disse: por que vocês estão perturbados? E porque se levantam dúvidas em seus corações? Vejam as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Toquem-me e vejam. Um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. Era natural que tivessem medo e que pensassem que era um espírito ou um fantasma, como algumas traduções trazem. Mas era Jesus, era Ele que estava ali entre eles. Jesus percebe esse misto de incredulidade que questiona. Não uma incredulidade no sentido ruim, mas uma incredulidade que gera questões, que gera perguntas. Afinal, viram-no ser morto, viram-no quase morrer ao ser açoitado, porque já tempos sem dormir e já sem se alimentar, aguentar o açoite, contam os historiadores, a maioria não aguentava. No açoite desfaleciam. Por isso, precisou-se de um certo Simão de Cirene para ajudá-lo a carregar a cruz, para que ele chegasse inteiro, na visão deles, ainda ao Gólgota. Eles viram-no ser açoitado, quase morto, e depois, quando ele expira na cruz, viram-no sendo sepultado. Então era natural que tivessem dúvidas, mas Jesus convida-os a usarem os seus sentidos. Eles já tinham ouvido a sua voz, Ele lhes convida a usarem a audição, o tato, para que toquem. Vejam, quando Ele diz: paz seja com vocês, eles puderam ouvir em alto e bom som. E não era outra, era a voz do Mestre. E Ele os incentiva aqui no trecho lido: vejam, toquem, sou eu mesmo, diz Jesus. Na minha Bíblia tem um ponto de exclamação quando Ele diz a respeito dele. Na sua também tem. É para ser lido assim, ó, sou eu mesmo. Não é assim. É para ser lido assim, ó, sou eu mesmo. Entendem? Entendem que o escritor quer nos transmitir essa realidade do encontro com Jesus. Jesus os convida
a usarem os sentidos. Verso 41, e por não crerem ainda, tão cheios estavam de alegria e de espanto, ele lhes perguntou: vocês têm aqui algo para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado, e ele comeu na presença deles. Por isso que eu lhes disse que era uma incredulidade, mas não aquela maligna. Estavam tão surpresos, o verso 41 diz, tão cheios de alegria, tão cheios de espanto que não conseguiam crer. Alguém aqui já recebeu uma notícia tão boa, mas tão boa, que você pensou: será que é verdade? Tá bem? Pensem nos discípulos, pensem neles. A Bíblia nos conduz a essa incredulidade, e não era aquela maligna. Por estarem tão cheios de alegria e tão espantados, ainda não criam. Igual a nós quando recebemos uma notícia tão boa, que a gente diz: eu preciso me beliscar. Assim? Que mistura de sentimentos: incredulidade, alegria demais e espanto. Que misto, né? Que mix de sentimentos aqui nesse encontro. Então Jesus decide fazer algo mais. Ele come na presença deles. Certamente não precisava, mas que Jesus bondoso, né? Que Jesus bondoso é esse? É como se pensasse: eu preciso dar uma prova para essa gente de que sou eu mesmo, e que não é um espírito. Aliás, a tradição sobre espíritos era meia complicada, então ele precisava que eles crescem: sou eu mesmo. Então ele lhes pede algo para comer, prova da natureza corpórea de Jesus, do seu corpo ressuscitado. Espíritos desencarnados, como se diz por aí, e já se dizia naquela época, espíritos desencarnados não podem comer, nem podem ser tocados. Então era Jesus mesmo, compreendem? Porque os espíritos até falam, mas usando a voz de outras pessoas. Os espíritos até quebram coisas, manifestam-se de maneira violenta, jogam as pessoas no chão, mas usando um corpo que eles possuem. Por isso dizemos que alguém está possesso ou possessa por espíritos malignos. Mas Jesus aqui era Ele mesmo, e na presença deles Ele alimenta-se. Portanto, ouçam, vejam e toquem. Foi o convite do Senhor Jesus. Quarto e último, nada disso era novidade. Verso 44, e disse-lhes: foi isso que eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento, para que pudessem compreender as Escrituras. Jesus havia ensinado aos seus discípulos sobre a sua morte e ressurreição. Nada disso era novidade, não era algo novo para eles. Vejam Lucas 9 e o verso 22, Jesus dizendo: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas e seja rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, seja morto e ressuscite no terceiro dia. Jesus lhes avisou, ele vinha preparando os seus. Ou ainda no mesmo capítulo 9 de Lucas, versos 44 e 45, olha as palavras de Jesus: ouçam atentamente o que vou lhes dizer. O Filho do Homem será traído e entregue nas mãos dos homens. Mas eles não entendiam o que isso significava.
era-lhes encoberto para que não o entendessem, e tinham receio de perguntar-lhe a respeito dessa palavra. A verdadeira compreensão das Escrituras, esses trechos estão me dizendo. A verdadeira compreensão das Escrituras, que é quando alguém compreende, quando faz sentido para alguém toda a história da redenção do homem, quando se encaixa a história da salvação, é dom de Deus. O homem natural não tem, se do céu não lhe for dado. É isso que aprendemos aqui. Era-lhes encoberto, acabamos de ler que Lucas relatou isso, para que não entendessem ainda, não entendiam o que significava. Porém, vejam o que nós acabamos de ler, verso 45 de Lucas 24. Então lhes abriu o entendimento, para que pudessem compreender as Escrituras. É dom de Deus, é Deus quem abre a mente, é Deus quem esclarece. Deixa eu lhes dizer esta noite: quando você se aproxima da Bíblia, não é igual a abrir qualquer outro livro. É por isso que precisamos ler precedido de oração e sucedido por oração. Ou seja, precisamos orar antes e orar depois da leitura. Porque é o Espírito de Deus, é o próprio Deus que nos abre o entendimento. Amém? Amém? Que maravilhoso isso, não é verdade? Verso 46, ele lhes disse: está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. Eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos de poder do alto. Deus nunca é pego de surpresa. Jesus está dizendo, está escrito. Lembram-se quando ele é tentado no deserto por Satanás? Como é que ele rebate Satanás? Como é que ele rebate a tentação e as ofertas? Ele diz, está escrito, também está escrito. E agora, diante dos seus discípulos, ele lhes lembra, está escrito que o Cristo haveria de sofrer. A morte e a ressurreição de Jesus eram necessárias. Hoje, o choro por dor causada pelos pregos não é relevante. O choro relevante hoje é o arrependimento. Arrependidos por termos passado tanto tempo longe dele. Arrependidos por termos sido tão maus, tão pecaminosos, a ponto de rejeitá-lo por tanto tempo. Porque estava escrito, tudo o que aconteceu na verdade nunca pegou Deus de surpresa. Como lemos aqui, Jesus já vinha avisando sobre a sua morte e ressurreição ao terceiro dia. Deus providenciou um plano para a salvação do homem. O homem que de Deus se afastou e que está separado dele por causa do pecado, pode, a partir do arrependimento e da fé em Jesus Cristo, receber perdão dos seus pecados, crer no Senhor e ser salvo, ser incluído e pertencer à família de Deus, àqueles que viverão com o Senhor eternamente.
Estava escrito, já estava escrito a respeito de Jesus. E Jesus termina dizendo que os discípulos eram testemunhas oculares destas coisas. Eles viram estas coisas. E aqui, mais realístico do que isso, além de ouvir-lhe a voz, quando ele diz Shalom, eles foram convidados. Toquem, vejam, sou eu mesmo. E lhes mostrou as mãos e os pés. Foram testemunhas destas coisas. Pedro vai testemunhar sobre isso mais tarde em suas cartas. Logo mais, esses mesmos discípulos dariam a própria vida, se preciso fosse, em favor da causa do Senhor. Eles não negariam esse nome por nada, e por isso muitos deles foram mortos e tornaram-se os primeiros mártires da igreja. É isso que encontramos na palavra de Deus, porque depois da experiência com o Senhor, depois de terem visto o Cristo ressuscitado, eles não poderiam mais se calar, como disse o apóstolo Pedro, quando deram-lhes a ordem: parem de falar nesse nome, parem de pregar sobre esse Jesus. Pedro e João se levantam diante do Sinédrio, diante dos líderes religiosos, e lhes dizem: os senhores acham justo? Nós não podemos nos calar diante de tudo o que vimos e ouvimos. Eles eram testemunhas disso tudo. Portanto, nada disso era novidade, porque Deus nunca é pego de surpresa. Vamos às nossas considerações finais. A Páscoa do Senhor é para nos trazer à memória o plano perfeito de Deus. O plano que Deus preparou para nos resgatar da escravidão do pecado, para nos comprar do nosso antigo dono, que ganhou legalidade sobre as nossas vidas há muito, muito tempo. Mas Deus preparou uma saída, Deus preparou um plano, e a Páscoa vai nos lembrar disso. Todos esses itens aqui nesta representação nos lembram disso. A Páscoa é amor, meus queridos irmãos. É um exemplo de amor para mim e para vocês. É um exemplo de amor para o esposo, para a esposa, para os filhos e filhas e para irmãos em Cristo Jesus. É a maior mensagem de amor, porque não ficou só nas palavras. Deus amou, sim, é verdade, mas amou tanto que deu o seu Filho. Quando eu digo que lhes amo, só fica evidente quando eu faço alguma coisa. Compreendem? Fazer no sentido de obras é muito fácil. Quero ver é suportar. Quero ver é relevar. Quero ver andar a segunda milha. Jesus que ensinou. Quero ver tirar não somente a capa, mas a blusa e ceder. Quero ver orar pelos inimigos, abençoar aqueles que nos maldizem, que falam mal de nós. Jesus ensina isso. E se devemos fazer isso para os inimigos, imagina para os irmãos em Cristo. Páscoa nos lembra disso. É fácil? Não. Simples assim, é dificílimo. Por isso, domingo após domingo, nós nos sentamos aqui e somos ministrados, somos ensinados, e com isso a gente cresce, é edificado e nos tornamos mais parecidos com o Senhor Jesus, um pouquinho cada dia. Aí você sai daqui
Vai lá, pega a sua Bíblia, lê, aprende e é edificada e é edificado. A Páscoa é amor. O maior gesto de amor aconteceu aqui. Depois de 3 anos e meio de ministério, um tempo curto, muito curto de ministério, aqui acontece uma tragédia e uma redenção. O maior gesto de amor aconteceu na cruz. Não ficou só em palavras. Jesus morreu para que nós tivéssemos vida. Estão me ouvindo? Jesus morreu para que você e eu vivamos, porque até então a Bíblia diz: estávamos mortos em nossos pecados, estávamos perdidos e Ele nos achou. Ele nos achou. Não fui eu que vim a Ele, foi Ele que nos elegeu, Ele nos escolheu. A cruz nos lembra disso, a Páscoa nos lembra disso. Essa é a mensagem da Páscoa, mas mais que isso, mais do que um gesto de dar a própria vida para que eu e você fôssemos salvos, mais que isso, ao terceiro dia Ele ressuscitou e hoje está vivo. Porque se fosse só a cruz, ainda assim não faria sentido. Porque outras pessoas também foram crucificadas. A cruz, a crucificação era um dos métodos de punição dos romanos. E inclusive a sua direita e a sua esquerda tinha gente sendo crucificada. Somente a cruz não faria sentido. Mas o que conta e o que faz todo o sentido e o que muda a história radicalmente é que Ele ressuscitou e a tumba está vazia. E Paulo diz: se Cristo não tivesse ressuscitado, seria vã a nossa pregação, seria perda de tempo. Mas glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito de Deus, que Ele ressuscitou. E finalmente, como Ele prometera, mas não criam, até porque aprendemos aqui que os olhos deles estavam encobertos. Deus faz umas coisas. Deus manda Jesus avisar: eu vou ser entregue, os líderes religiosos vão me levar e me entregar na mão dos romanos e eles vão me crucificar, eu vou morrer, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Só que a mesma Bíblia está dizendo: mas não lhes era permitido que entendessem. Deus dá, mas coloca uma venda nos olhos. Não entendiam, não criam, então portanto não se lembravam de que Ele seria morto, crucificado e que ressuscitaria. Por isso disseram: as mulheres estão loucas. Essas mulheres, aliás, naquele tempo, pobres das mulheres, façamos jus, né? Pobres das mulheres. Jesus vem para mudar esse modelo, esse paradigma. Ninguém dava crédito para eles. Uma palavra de uma mulher ou de uma criança não tinha valor nenhum. E aí, Deus bendito e bom, Ele é o Deus dos humildes, Ele é o Deus dos sem voz. Ele não aparece para o sumo sacerdote, compreendem? Ele não aparece para o rei Herodes, tampouco para Pilatos, o governador. Ele não aparece para Caifás, nem para Anás, para ninguém. Ele não aparece para profeta nenhum. Ele aparece para as mulheres que até então eram sem voz. Ele aparece para elas e diz: vai lá e diz para os meus irmãos que eu ressuscitei e que eu estou indo para o lugar que nós combinamos. Assim como Ele disse que ressuscitaria, e eles não levaram muito a sério, e só aqui é que os olhos deles foram abertos. Ele também prometeu, João 14 e o verso 3: voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver.
Aleluia. O mesmo que disse: eu serei entregue, crucificado, morto, sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitarei, e que ressuscitou também disse: voltarei e vos levarei para mim mesmo. Aleluia. Esta convicção que precisamos. Abram os olhos, meus queridos irmãos e irmãs. Ele disse que voltaria, e se Ele disse, Ele fará. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito do Senhor está dizendo à sua igreja essa noite. Amém. Que Deus nos abençoe. Fique de pé, por gentileza.